Olá, estudante! Professor Leonan Rodrigues, de História, aqui na plataforma Gonçalves Dias, com cursinho preparatório para o Enem e também para o PAS da UEMA. É um projeto do Governo do Estado do Maranhão, através da Secretaria de Estado da Educação. Bom, você tem que seguir nas redes sociais a plataforma Gonçalves Dias para que você fique aí por dentro das notícias e também, claro, dos vídeos, aquilo que está aí bombando, né, no cenário aí dos estudos, em que você, claro, está imerso para que você alcance o seu resultado, que é a aprovação aí no ensino superior. Bom, tem um ponto também importante que é sobre os materiais que são utilizados, estão aqui na descrição do vídeo, a partir de um link você acessa e você vai ter aí contato com esses materiais, vai ampliar aí as suas condições de estudo. Não esqueça de sempre ter a sua agenda, na qual você estabelece horários e dias para que você possa, né, concluir ali os seus estudos e a sua preparação. E aí assiste os vídeos aqui da plataforma Gonçalves Dias, do cursinho preparatório, para que isso fortaleça você e você consiga alcançar o seu objetivo. Falado isso, vamos para nossas questões. Bom, separei aqui para vocês, né, nesse vídeo, falar um pouco sobre o Maranhão. Professor, no Enem pode cair ou não uma questão, né, a respeito do Maranhão? Pode. Na UEMA vai cair uma questão, é obrigatório o vestibular, né, ali o processo seletivo da UEMA de ter uma questão? Bom, aí são os 500, porque a banca, né, de professores que vão fazer as questões, eles não têm essa obrigação de ter uma questão do Maranhão. Sempre cai uma questão do Maranhão, é importante, mas também, dentro do cenário nacional, pode ter uma questão aqui do Maranhão. Então, é sempre bom também estudar um pouco da nossa história, não só para a questão, claro, do preparatório aqui do Enem ou da UEMA, mas também, gente, para que você possa conhecer o território em que você está pisando. Bom, essa é uma questão aqui da cultura maranhense. Caiu aqui na prova, ó, o EMA 2022. Professor, 2 anos atrás essa questão caiu, beleza? Então você pode... Eu trouxe essa questão a respeito do tambor de crioula, mas pode também ter uma outra manifestação aqui cultural, Bom Meu Boi, o reggae, qualquer uma dessas manifestações culturais que nós temos aqui no estado e que podem também ser abordadas na prova. Vamos lá. Então, o EMA 2022 diz o seguinte, ó, o tambor de crioula no Maranhão é uma forma de expressão de matriz afro-brasileira que envolve dança circular, canto e percussão de tambores, seja ao ar livre, nas praças, no interior de terreiros ou associado a outros eventos e manifestações. Reconhecido em 2007 como Patrimônio Imaterial da Cultura Brasileira pelo Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IPHAN. Bom, é que é importante, gente, fazer, claro, algumas relações que às vezes a gente até observa, seja na televisão ou, por exemplo, no período junino, né, que se apresenta o tambor de crioula mais especificamente, ou é mais midiático, vamos assim colocar, né, a mídia explora mais, e você, olha, tem um tambor de crioula e tal, mas aí nós temos que fazer uma relação direta do tambor de crioula também com os escravizados, né, aqueles que saíram de África, que vieram para cá e que tentaram, claro, enquanto forma de resistência, manter a sua cultura, e o tambor de crioula é um. Inclusive, os tambores, né, que eram utilizados, e aí um ponto interessante, né, no momento em que havia uma fuga ali na senzala, né, na grande fazenda ali, né, no engenho, você tinha os tambores, né, e que estavam ali tocando, né, então alguém que estava ali de longe, eles estão ali se divertindo, vamos deixar, né, deixar que eles batam ali os tambores, mas era uma ideia que eles tiveram, né, de distrair esses capatazes, aquele que estava ali, o capitão do mato, etc e tal, para que houvesse as fugas. Inclusive, quando estava acontecendo as fugas, você tocava em um ritmo, e quando, porventura, viesse, né, alguém que estaria ali vigiando, eles tocavam em outros ritmos, aumentava o ritmo, aumentava o bailado, né, e isso fazia com que, né, eles até mesmo não fugissem naquele momento ali, porque havia realmente
a iminência de serem pegos, mas ou então quando você tinha, né, a ideia, a porta ali, vamos dizer assim, aberta para sair, que não tinha vigilância. Então o tambor de crioula aqui, ele traz esse significado, né, enquanto a dança, e é uma expressão da matriz afro-brasileira, tá? Então é bom fazer também essa relação aqui com essa questão. E aí traz um dado importante que é o de patrimônio imaterial, né? Então você tem aquele patrimônio imaterial que você, mas aqui é uma dança, é uma expressão cultural, né, de matriz afro-brasileira, então por isso que ele é imaterial a partir do IFAM, aí no ano de 2007. Vamos para frente. Trazida para o Estado por escravizados de diversas regiões africanas nos séculos, né, 18 e 19, como divertimento ou uma forma de louvor de pagar promessa a São Benedito. Ao ser reconhecido como patrimônio cultural e material brasileiro pelo IFAM, o tambor de crioula conquistou um lugar de destaque dentre as expressões culturais brasileiras. Eu estava falando ainda há pouco para vocês, né, que também era uma forma de investimento, uma forma de louvor, então de pagar a promessa a São Benedito, um dos santos presos que nós temos dentro do catolicismo, que foi um secretismo religioso muito forte, né, quando os de África vieram para cá. Essa manifestação, era o comando da questão, essa manifestação cultural maranhense foi reconhecida como cultura imaterial por, a letra A, expor bens tangíveis de celebrações africanas, como as danças, que ao serem desenvolvidos no Brasil passaram a representar todos os brasileiros. Letra B, disseminar cânticos de origem africana entre os afrodescendentes, garantindo a modernização desse padrão cultural. Vamos lá. Letra C, divulgar externamente a diversidade das expressões culturais brasileiras, tais como as brincadeiras, instrumentos musicais desenvolvidas no Nordeste. A letra D, compor práticas, celebrações, representações, conhecimentos e técnicas que expressam a vida cultural de comunidades e grupos sociais. E a letra E, reunir os elementos universais da cultura brasileira, como roupas típicas, incorporando as contribuições dos 3 grupos formadores do país, representados pelos afro-brasileiros. Bom, aí a gente já fica até meio nessa letra E aí, dessa composição desses vários grupos. Por isso, gente, que a resposta certa aqui é a letra D. Comprou práticas, celebrações, representações, conhecimentos e técnicas que expressam a vida cultural de comunidades e grupos sociais. Por isso que é considerado um patrimônio imaterial. Porque não é só dançar por dançar, né? E aí é importante isso, né? Vamos pensar que amanhã você seja convidado a escrever sobre, né, a dança em si, sobre essa relação também, né, que é de fato, né, trazido o tambor de crioula a partir dessa matriz africana, né, ou afro, né, brasileira, e aí você acredita que é só o momento que é reunido em todo o mês de junho para... Não, não é. De fato, existem práticas, celebrações, há uma representação, há um conhecimento envolvido dentro da tambor de crioula. Não é somente bater tambor e algumas pessoas dançarem girando, porque isso, de fato, ali tem a história, a essência, né, a identidade, né, de um povo que foi escravizado aqui no nosso país, que veio de África, e que a nossa descendência tem que observar muito bem sobre isso, beleza? Vamos para a nossa próxima questão. Povos quilombolas no Maranhão. Bom, eu só trouxe primeiro ali o tambor de crioula, agora traz os povos quilombolas. Sim, gente, nós temos, claro, dentro do Brasil, né, uma das regiões em que temos mais povos, né, que são, de fato, reconhecidos enquanto remanescentes de quilombolas, né? Aqueles povos que... e aí, quilombolas leva novamente a vocês a ideia de que eram os negros que fugiam, de fato, das grandes fazendas e eles vão ali nos riachos, em beiras, né, de rios, em lugares, né, acessíveis ou não acessíveis, porque a ideia também de isolamento era uma ideia que é até posta aí em questão na discussão historiográfica, mas é entender que o Maranhão ele possui hoje um quantitativo significativo de população que é considerada quilombola no Maranhão. E aí nós temos um caso aqui emblemático dessas comunidades quilombolas, porque, e aí é importante eu falar isso para vocês,
por conta do conhecimento sobre esses povos, né? Então, os povos que são remanescentes de quilombolas, né, que são titulados como quilombolas, tem um problema muito grande no Maranhão, que é exatamente a respeito da sua regularização fundiária. O que é isso, professor? Da posse da terra. Eles estavam na terra, mas eles não eram donos da terra e eles não têm a posse legal dessa terra. E em muitos casos, essas terras são viladas, essas terras são invadidas, eles são expulsos, mortos, há confronto, e isso gera, claro, uma imensa violência contra esses povos. Então, não só por parte de particulares, mas também do próprio Estado do Maranhão, do próprio Estado brasileiro, né? E aí, quando falo de Estado, estou falando do poder público, né? Na qual você tem também a retirada desses povos. E a gente vai ter aqui um caso que é bem próximo, né? Que estava dentro de uma lógica de termos, né? Um avanço tecnológico que não aconteceu, mas você tirou do território, você arrancou do território, né, as pessoas, principalmente os povos quilombolas. Vamos ver aqui, né, há uma... Leia o texto, é o EMA 2017, né? O Paulo Weber Müller, né, especial para a Amazônia Real, aqui é um depoimento, né, que diz assim: hoje não se traz mais o barro do campo em potes equilibrados na cabeça, como nos tempos da infância de Dona Maria José de Jesus, na comunidade remanescente de Quilombo, de Itamatatiua, em Alcântara, no Maranhão. São quase 8 décadas desde que ela se iniciou na prática do ofício de ceramista, tradicional na comunidade. E ela fala: comecei na idade de uns 8 anos, todos tinham que trabalhar muito desde cedo, conta. Aos 86 anos, Dona Maria é uma das mais antigas moradoras do lugar e ainda acompanha a manufatura das peças, hoje realizada principalmente no Centro de Produção de Cerâmica, erguido há cerca de 25 anos. Ao seu lado, funciona uma escola para ensinar o trabalho com barro e uma loja para vender as peças. Então, Itamatatiua, né, que é uma comunidade quilombola, ela tem aqui a presença de Dona Maria, que trabalha com cerâmica, com a sua prática, né, diária. Vamos lá. O depoimento de uma moradora da comunidade remanescente de Quilombo, né, de Itamatatiua, acerca do processo de desapropriação das comunidades quilombolas do município de Alcântara, Maranhão, está diretamente relacionado a... Bom, gente, essa desapropriação aconteceu por quê? Alguém chegou e foi plantar, sei lá, algum gênero aí alimentício, alguém disse: não, essa terra não é deles, é minha, e eu vou... Bom, dentro desse problema de regularização fundiária, né, existe todo um processo que, primeiramente, define aquela comunidade enquanto quilombola. E segundo, né, é necessário que o órgão federal, né, e o órgão estadual, no caso o INCRA e o ITERMA, né, o INCRA, que é o Instituto Nacional de Colonização, de Regularização Fundiária, e o ITERMA, que é um órgão parecido do Estado do Maranhão, eles possam dar a posse de terra para essa população. O que acontece foi que o Maranhão, principalmente Alcântara ali, foi então visto enquanto um ponto militar para ser ocupado, que é a constituição da base, né, de lançamento de foguetes de Alcântara. Né? A aeronáutica veio, então fez estudos e entendeu que aquele local, especificamente aonde essas pessoas produziam os seus artefatos de barro, que era da comunidade, né? Era um lugar que eles tinham que ficar, e eles foram desalojados, desapropriados. Eles saíram daquele espaço e foram para umas regiões que eram agrovilas. Então, eles saíram do seu território e foram expulsos para ocupar exatamente uma base de lançamento de foguetes, né, que já aconteceram vários tipos de lançamento, que nenhum deles, né, surtiu, claro, o efeito desejado. Né? É uma base que, na sua posição geográfica, ela tem potencial, né, gasta menos combustível, que é o que é falado. Então, vamos aqui. A letra A diz que a expansão dos domínios das ordens religiosas no Maranhão. A letra B, instalação do centro de lançamento de Alcântara. A letra C, modernização do parque industrial de Alcântara. Bom, isso aqui já nem nos dá para olhar aqui, que ela não tem nada a ver.
Letra D, retomada das atividades algodoeira, açucareira em Alcântara? Bom, também não. Substituição do artesanato pela produção têxtil do Maranhão? Também não, gente. A resposta certa é a instalação do centro de lançamento aí de foguetes de Alcântara, né? Em uma grande área, uma área, né, desapropriada para esse fim e atingiu diretamente essa comunidade quilombola, tá? Vamos para a nossa próxima questão. Economia agrícola no Maranhão. Aqui o EMA 2013. Nos primórdios de sua ocupação, o território correspondente ao sertão maranhense teve sua organização produtiva baseada em latifúndios e na pecuária extensiva. Contudo, desde 1990, boa parte da sua espacialidade é ocupada com a produção, né, de soja sozícola, em detrimento da agricultura familiar. Os produtores de soja foram atraídos para a região, conhecidos por Gerais de Balsas. Então, gente, aqui está falando sobre a produção de soja, principalmente naquela região de Balsas, né? Então, lá no sertão maranhense, aí vocês já viram com certeza aí nas aulas de geografia aí sobre esse sertão maranhense. Bom, mas o que nos interessa aqui? Nos interessa aqui é perceber que nos primórdios da ocupação do Maranhão, e aí você tem um livro, né, das Cabral, que vai trabalhar sobre os caminhos do gado, exatamente, né, uma organização produtiva que era baseada em latifúndios e pecuária extensiva. Isso saiu a partir de 1990, né, porque boa parte dessa área que tinha esse vínculo produtivo, ele acaba cedendo para a produção de soja, né? Mas ao passo da produção de soja, você também elimina algo que é importante para as famílias, que é a agricultura familiar, que é o que produz, né, o tomate, a cebola, é o que produz as verduras, aquilo que você consome na sua mesa. Então, a partir de 1990, né, dentro dessa lógica de modernização agrícola, né, do Maranhão, de você tentar fazer com que o Maranhão saltasse economicamente, e aí de fato, né, o poder político, né, que está ali mediando esse processo, está intensificando esse processo, entendeu que era então muito melhor você então tirar essas terras, deixá-las de fato atrativas para que essas pessoas pudessem sair, por exemplo, lá do sul do país e viessem plantar soja aqui, né? E que com certeza vocês já também tiveram algum momento aí de alguma questão, alguma aula, né, do avanço da soja aqui no Maranhão. Mas o que iria atrair essas pessoas saírem do Rio Grande do Sul para cá, para o Maranhão, para cultivar nessas terras ali? E aí, claro, eram terras ditas enquanto devolutas, então eram terras que eram oferecidas quase de graça, muito baratas, e isso, claro, né, fez com que essas pessoas saíssem e comprassem enormidades de terras, né, expulsando muitas comunidades tradicionais, expulsando muitos agricultores familiares para a plantação de soja. Então é importante entender esse cenário, que é uma decisão política do Estado do Maranhão, né, nesse momento aqui, de atrair, entre aspas, esses investimentos, né, para cá. Então vamos lá para a continuidade da questão. Um desses fatores de atração foi, bom, aí agora ficou bem fácil, né? Depois dessa explicação toda essa questão, tem condições de você responder. Escoamento facilitado pela proximidade dos portos. Bom, aí é uma alternativa que você já vê que é tão próximo dos portos, inclusive existe uma logística, né, para ver o Porto do Itaqui, da soja colhida por lá, né, em caminhões, e isso não é tão, né, perto. Balsas fica distante quase, né, mais de 12 horas, 14 horas daqui de São Luís do Porto. Então, você verifica, né, que há de fato uma dificuldade nesse escoamento da produção, desculpa. Letra B, a oferta de mão de obra qualificada na região, aí também não, gente, porque a soja e a plantação é muito mecanizada, então você não tem a mão ali do camponês, do trabalhador rural, você tem as máquinas, né, que plantam e que colhem, então não tem essa oferta de mão de obra qualificada, né, na região. A produtividade sem uso de fertilizantes também é uma alternativa que não tem nada a ver, porque de fato você tem a utilização e muito de fertilizante, de veneno. Tem comunidades que estão à beira ali da produção agrícola de soja que estão sendo envenenadas, os rios estão sendo envenenados por conta exatamente dessa utilização. A localização geográfica privilegiada também nos pode levar em consideração isso. E a letra E, o acesso às terras baratas. De fato, essa é a resposta dessa questão. As terras eram baratas,
atrativas para que essas pessoas pudessem vir comprar a um valor muito irrisório para a produção de soja, que traz, claro, seus danos ao meio ambiente, às comunidades e à população de uma forma geral, né? Mas, claro, traz algumas divisas para o próprio Estado e também, né, no sentido das exportações dessa soja para outros países e também para o mundo. Bom, a nossa aula termina por aqui. Não esqueça de acionar o sininho lá na plataforma Gonçalves Dias para você receber as novidades. Segue a plataforma nas redes sociais. Continue o foco no seu objetivo que vai dar certo. E até a nossa próxima aula.